Eu passava 80% do meu tempo falando de feminismo. E nos outros 20% eu rezava pra alguém falar de feminismo pra quê? Pra falar também. Já é tempo de feminismo faz muito tempo. Uma luta que fala sobre igualdade de gênero, de raça e de classe. Um monte de gente por aí falando de feminismo, a gente já sabe. Tem aquelas pessoas que concordam, aquelas que não concordam, aquelas que não têm uma opinião formada sobre e aquelas que não sabem o que é. Para quem tem acesso à informação, saber o básico do feminismo já está de bom tamanho. Mas por que não a gente entender um pouquinho mais sobre ele? Entender como a gente chegou até aqui e como esses milhões de vertentes surgiram. Para isso, eu vou contar um pouquinho da história utilizando filmes como exemplo, para que a gente fale sobre esse assunto que é sério e necessário ser dito, mas de uma forma mais leve, que fique mais fácil para todo mundo entender. O primeiro filme que a gente vai falar é sobre as sufragistas. Bom, para começar a fazer um pouco de sentido tudo isso que essas mulheres estavam lutando, é legal a gente entender o que é sufrágio. Sufrágio é sinônimo de voto ou declaração de opinião. O movimento sufragista teve início lá em 1897, com a criação da União Nacional de Mulheres Sufragistas na Inglaterra. Porém, meu cachorro latiu. Legal. Não, não é legal. Porém, essa inquietação começou lá em 1792, quando Mary, não sei falar esse nome, lançou um livro sobre o direito das mulheres. Essas tais organizações, criadas lá em 1897, elas tinham como objetivo fazer atos pacíficos. Porém, com o passar do tempo, as mulheres entenderam que elas não iam ganhar o direito na boa vontade. Sendo assim, foi criada a União Social e Política das Mulheres, lá no finalzinho do século XIX com o começo do século XX. E é exatamente nesse momento, quando o pau quebra e tudo explode, que o filme se passa. As Sufragistas foi produzido lá em 2015 e tem como direção a Sarah Gavron e Meryl Streep como uma das personagens principais. O filme conta exatamente como foi a luta pela igualdade política e jurídica das mulheres. Isso envolve o direito ao divórcio, de posse de bens, porém, o assunto principal dessa luta foi o direito ao voto. As levantadas na primeira onda do feminismo são convencionalmente ligadas às feministas liberais, porque naquela época elas eram mulheres de classe média alta que tinham acesso à informação do que era Estado e democracia, informações que vieram da Revolução Francesa. Elas formaram uma base muito forte nesse primeiro momento de luta, mas não foram as únicas, porque graças a uma transformação política e econômica muito forte na época, como o crescimento e o avanço da indústria e da mão de obra, as mulheres que trabalhavam, elas formaram um papel absurdamente importante também nessa época. E o filme trata exatamente disso, o que é muito legal porque ele mostra a perspectiva de uma mulher trabalhadora daquela época que trabalhava numa lavanderia e entra no movimento sufrágio e vai contra o marido e o governo. Por mais que esse filme trate de um momento extremamente importante na luta feminista, ele esquece de falar o quanto as indianas foram extremamente importantes nesse momento. Apesar de registros, ele não trata sobre elas, principalmente sobre Sofia Dulip Singh, que era filha de um marajá, mas largou a família para apoiar o movimento. Pouco tempo depois, o movimento sufragista aconteceu lá nos Estados Unidos, mas o filme trata sobre esse primeiro momento na Inglaterra. Essa foi a primeira onda feminista e aconteceram mais duas até hoje. A segunda onda foram entre os anos de 1960 e 1980, quando as mulheres estavam falando sobre a desigualdade política e cultural e sobre o abuso de poder. Nesse momento, várias manifestações aconteceram, principalmente a que a gente mais conhece, que foi a queima dos sutiãs. Mas
essa segunda onda tratou muito sobre mulheres brancas apenas e passou por cima de várias classes, o que aconteceu de uma forma totalmente equivocada. E tivemos a terceira onda, que foi em 1990, que ela veio para ajustar o que a segunda onda não conseguiu fazer. Ela veio para falar sobre micropolítica e sobre como não existe só desigualdade entre gêneros, mas também entre raça e cor. E esse momento ele foi protagonizado por mulheres negras que estamparam o que é desigualdade. E é isso, gente. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho também sobre essa segunda e essa terceira onda e trazer outros exemplos de filmes que vão clarear a nossa mente. E é isso. Ao longo do tempo a gente vai conversando sobre as vertentes. Espero que tenham gostado e até a próxima!